britânico, você sabe. Uma vez, o Kleber sempre nos deu a honra de participar do Caminho do Sol, né? Estava sempre com você no Caminho do Sol. Uma delícia, uma delícia. E uma vez ele estava no Rio de Janeiro, porque ele ia fazer um jogo de vôlei, de madrugada, seleção brasileira, né? Aqueles jogos no Japão, né? Do Grand Prix, né? Sim. Então, e o Kleber, aí pô, ele não ia dormir, porque ele ia fazer o jogo 3 da manhã e tal, e ficou conversando comigo aqui no Caminho do Sol. Ele estava no hotel no Rio, né, Kleber? Ia lá para o estúdio da Globo fazer a seleção brasileira. Aí ele, na hora de que ele ia para a Globo, ele falou assim, bom, agora eu vou lá, então vou fazer um pouco de concorrência para você. Eu falei, que covardia, né? Acho que ele está inventando. Seleção de vôlei ao vivo, né? Eu vou tomar a sua audiência. Acho que ele Peraí, deixa eu só, o Garrafinha está aqui com a gente também. Opa, tudo bem, Garrafinha? tudo Boa bem? tarde, meu. Muito boa tarde. Mas o Kleber chegou aqui, a primeira coisa que ele falou, você não vai mais fazer programa de madrugada pra gente conversar, não? Você é mais um dos milhões de órfãos do Cláudio Caetano. Órfãos aí, né? Que fim levou, você viu? Esse programa, quando eu vim trabalhar aqui em 79, já tinha o Bandeirantes a Caminho do Sol. Aí e foram vários apresentadores. Douglas Ladeira, depois o Gilberto apresentou. Gilberto Pereira, o Zaidan, o Zancopé, que apresentava também. Hoje o programa está diferente, o Dimas apresenta, está diferente, mas era uma delícia. Qualquer dia vamos criar um programa para vocês. Boa, Kleber. Não, já está na cabeça. Está na cabeça já? Rádio os caras manjam, hein? Começou aqui, né? Começou aqui. Muito bem, eu queria começar o debate hoje falando a respeito do STJD. Porque o STJD entrou em ação novamente. Mas você vai falar do Evandro Santos do Barcelona. Vamos. Já o Santos e Barcelona, esse imbróglio que está envolvendo o Santos mais uma vez. Mas ontem tivemos... estamos no Facebook também, atenção. No Facebook da Rádio Bandeirantes, estamos transmitindo aqui. O Caio já está com a gente aqui, transmitindo o debate do Esporte Notícia. É só colocar lá que você vai acompanhar o nosso debate aqui com o Kleber Machado, com o Garrafinha, Zaidan e Rogério Assis. E hoje o Ticone de novo deu aquela chinelada, não é? Ei, Ticone, tá numa chinelada danada, hein? Pois é. Ontem o STJD puniu o Grêmio com a perda do mando de um jogo de punição, porque a Carol Portaluppi, que é a filha do Renato, entrou em campo, foi lá abraçar o pai, tirar uma foto, enfim, depois da semifinal da Copa do Brasil, não é? O Grêmio se classificou para a final, a Carol estava lá, o Renato chamou ela, vem cá, pode vir. Ela entrou ali no finalzinho do jogo, abraçou o pai, tirou foto e o Grêmio perdeu. Na verdade, ela ficou lá o tempo todo, não foi só tirar uma fotinha. Não. Ela ficou no banco. Não, isso. Ela desceu, foi lá pro túnel e o Renato chamou para... Foi no finalzinho que ela entrou no campo de jogo. Quando o jogo terminou. Claro. Não, o jogo estava terminando. Faltavam 3 minutos ali para terminar o jogo. Faltava o terceiro apito do jogo. Ele apitar, abriu o portão, ela entrou. E a pergunta é a seguinte. Fez bem o STJD em punir o Grêmio com a perda de um mando de jogo ou não? Diga, Zaidan. Ridículo. A questão é toda o seguinte, o Renato pediu para o funcionário do Grêmio, ela estava lá no túnel, né? Ela estava lá no túnel e aí o Renato pediu para o funcionário do Grêmio, vai lá e busca minha filha. Ela entrou e ficou no banco. Né? Quando ela foi para o banco, o quarto árbitro falou para o Renato, ela não pode ficar aí. Correto? Sim. Só que aí acabou o jogo. Ela entrou, tal, não sei o quê. Então, de fato, ela não pode ficar no banco, isso é óbvio. A questão não é se ela pode ficar no banco, a questão é essa punição ridícula ao Grêmio. Até porque, qual o argumento que eles usaram no STJD para tirar o Grêmio da sua arena no jogo contra o Atlético? Só na final da Copa do Brasil. Só isso. Olha o argumento que eles usaram. O Grêmio não cuidou da segurança. Foi uma ameaça terrível. É uma ameaça terrível. A gente vê o Capriotti, a gente vê os caras em batalhas, né? E aí eles punem a arquibancada, punem o estádio, punem um setor do estádio. Né? Agora, nesse caso, tirar o mando do Grêmio, eu acho até que vão voltar atrás, porque é só o segundo jogo, o primeiro é em Belo Horizonte. Mas foi uma decisão, na minha opinião, ridícula. E assim, né, Zaidan? Diga, é evidente, a Carol não podia estar lá, o Renato não devia ter convidado, o Grêmio podia ter sido multado. O exagero é você tirar o mando
da final da Copa do... Ah, mas calhou de ser a final da Copa do Brasil. Evidente. Uma coincidência. Mas, poxa, tá errado. Multa. A Carol não pode entrar no estádio durante 3 meses. Agora, tirar o mando de campo na final da Copa do Brasil por aquela ameaça à segurança. E o entendimento é que deveria ter sido a multa. Pelo menos Claro, o código diz. Artigo que é a multa. 213, multa entre 100 e 100 mil reais. E não tem perda de mando. Ela foi enquadrada. Por isso que eles usaram essa bobagem de que o Grêmio não cuidou da segurança. Para justamente tentar E parece que o relator, eu não sei se foi o relator, alguém sugeriu a multa apenas. Sim, é o que diz o artigo. É um lógico. Quando foi o presidente da comissão, ele é gaúcho, e aí ele foi o único que votou contra essa decisão, né? Votou contra. Ele votou contra. O Gaúcho votou contra. Porque Ele foi o único. Ele queria só uma multa administrativa, no caso, como o Cleber citou. Claro. E o que chama a atenção, se fosse um tribunal sério, se fosse o Supremo, que sempre, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que sempre trata de coisas muito sérias, a gente entende, fala, olha, mais uma vez que, olha, eles acertaram, ou não, vamos dar essa colher de chá porque eles sempre acertam. Mas não, o histórico mostra que o STJD sempre desliza. Mas eu até acho que não é nem essa a questão. Se desliza, se não desliza, porque assim, qualquer decisão, se você colocar aqui na mesa um tema, nós podemos, nós 5, vai ficar 3-2. Votos diferentes. Sim. Pode ficar 3-2. A questão é assim, para deixar bem claro, está errado a Carol entrar no campo. Não está correto a Carol entrar no campo. Ninguém está defendendo que vai se comemorar dentro do campo. Como se fez na Copa do Mundo, com os familiares dos jogadores da Holanda, lembra? Sim. Todo jogo eles entravam dentro do campo e depois acabou sendo advertida a Holanda e tal. Eu só acho um exagero na decisão. E mais, Um o exagero. tribunal está legislando. É. Isso é legislar, e não cabe ao tribunal legislar. Ou mudando o artigo, né, Zé? Que é uma prática, seja, que é uma prática assim que os advogados de defesa dos clubes fazem constantemente. Tira de um artigo, bota tira de no uma outro versão e para põe ato hostil, É exatamente. uma coisa bem esquisita, porque o Grêmio esperava a punição. Porque no outro dia saiu o relatório do árbitro e o árbitro colocou lá, como tinha que colocar. Só que o Grêmio esperava a punição do artigo 213, que era a multa. Pronto. Sim. O Grêmio nem preparou nenhum tipo de defesa. Atenção, gente, vamos pensar numa coisa pior. Porque não tinha que pensar coisa pior. Eles criaram um adendo, né, para tentar ferrar o Grêmio ainda mais. Uma coisa absurda. Mas assim, é possível que em um outro caso, mais extremo, haja uma punição dessa. É o que o Zaidan disse. Às vezes você tem algumas coisas muito mais graves e aí você bloqueia interdita o setor do estádio, portão fechado. A punição a quem não valoriza a segurança, a quem ameaça o espetáculo, isso tudo deve ser, eu acho que deve ser elogiado. Quanto mais você puder evitar problema, quanto mais você puder dar segurança a todo mundo, e aí você inclui todos. Se a gente da imprensa fizer alguma coisa errada, se algum jogador fizer... Isso tudo é natural. Podia não ser a Carol, o tribunal pode pensar, e ser um dirigente do Grêmio que entra lá para comemorar. Lembra quando o Santos foi campeão da Libertadores, que um rapaz entrou no campo e virou uma confusão contra o Penharol? Vai tirar uma onda e aí a reação. Sim. Então, você evitar, eu acho saudável. Só que no caso, o exagero é tirar o mando de campo porque uma garota entrou no campo equivocadamente. Porque a lei tem um espírito. Não é? Ela não é apenas a letra morta. Claro. Agora, o resumo disso tudo é o seguinte. Vai cair o negócio. Não vai acontecer nada. Vamos trocar por uma cesta básica. Vai ser a multa, eles vão multar o Grêmio. E o Grêmio vai jogar. Alguém consegue imaginar o Grêmio não jogando a decisão da Copa do Brasil no seu estádio? Seria uma aberração por conta desse problema. Você sabe que esse tribunal fez uma coisa que eu achei errada. Eles foram convidados, os auditores, eu não sei quantos, mas incluindo o presidente, eles foram convidados pela CBF e estiveram semana passada a convite da CBF no Mineirão, vendo Brasil e Argentina. Eu não acho legal. Eu acho que não é péssimo, mas até para isso eles têm um jeitinho. Porque, na verdade, eles marcam julgamentos itinerantes. Marcaram para lá. E marcaram para Belo Horizonte. Pois é. Coincidentemente. Tem jogo no Brasil aqui hoje. Eu concordo. Tem um camarote sobrando lá pra gente. Eu concordo que o juiz deva ser absolutamente distante de qualquer situação para não... Depois, amanhã, para ele não precisar se declarar impedido
de julgar qualquer caso. Acho até que às vezes a gente exagera no mau humor. Assim. O cara foi ver Brasil e Argentina, mas foi na conta de não sei quem, aí tudo bem, vai cobrar de quem tem que pagar tal. Não acho que seja assim. Mas na conta da CBF. Sei lá. O problema é que às vezes Não, é porque esse é o problema, é a as consequência. viagens, o Ricardo Teixeira levava os caras para os Estados Unidos. É verdade. Pô, pra Copa, pra jogo da seleção. Mas leva parceiro. A mulher de César. Não foi pelo Milton? Qual que é a frase que o Milton criou? A mulher de César. Quem criou? Que Milton? Milton? Milton Neves. Ô, louco, essa também foi ele? Mamãe! O Rogério acredita e debita tudo. Da conta de Milton Neves. O cara não tá aqui pra Atenção. se defender. Aquela usina de ideias e frases. Aquela cabeçônica. Itaipu, né? Cabeça de aquário. O avião dele chegou essa semana, vocês viram, né? O Antonov chegou aí. A cabeça do Milton, só Antonov. Atenção, vamos lá, é o seguinte, mudando aqui de assunto agora, o Rogério trouxe a informação agora há pouquinho, surgiu agora há instantes, vem de Assunção, a Conmebol, as vagas do México, as 3 vagas do México, estão pintando para onde? Para onde? Para o Brasil E pra Argentina. e para a Argentina. Então o nosso G aqui pode sofrer um inchaço ainda. Vai virar GG. Quer dizer, já é G6, de repente pode virar G7, 2 vagas para o Brasil e uma para a Argentina, é isso, Rogério? Vira G7 aqui e uma vaga vai para a Argentina. Seriam 6 da Argentina, 7 do Brasil. Não, são 3 vagas do México, Isso. não é? Então essas 3 vagas, 2 viriam para o Brasil Sim. e uma iria para a Argentina, não é? Então a pergunta é... Isso é bonito. Por favor, Kleber, Que horas são, Cleber? O quinto sinal marca o horário oficial do Brasil. Em São Paulo, 1h45. Muito obrigado, Cleber, muito obrigado. Isso é um espetáculo. É um espetáculo. Agora é o seguinte, então, para vocês, para onde devem ir essas eventuais vagas, se realmente tivermos mais 2 vagas para o Brasil, para onde essas vagas devem ir? Deve virar G8? Deve ir para o vice-campeão da Copa do Brasil? Deve ser para o campeão da Série B? Sei lá eu. Deve ser para o Porto Grosso, aí. Campeonato Brasileiro. Série A. G8? Campeonato Brasileiro. Se você der para os 2 finalistas da Copa do Brasil, você está mais esvaziado na final da Copa do Brasil. Sim. O título em si é importante, óbvio. O título em si. Ganhar a Copa do Brasil em si já é importante. Mas eu acho que deve ficar só para o campeão a vaga na Libertadores. Se for colocar mais brasileiros, só pode ser da Série A. Colocar da Série B, aí eu vou embora. Dessa vez eu vou discordar de Cláudio Zé. Opa, Eu não daria. opa. Não, eu não daria mais 2 vagas para o campeonato. Não, eu digo se derem, Cleber. Para onde a gente vai. Mas se jogar? derem, eu não daria as 2 vagas para o campeonato brasileiro. Tá banalizando demais. Faltando isso. 3 rodadas para acabar o campeonato, você dá mais 2 vagas, você enfraquece. Acho que mais do que enfraquecer a final da Copa do Brasil, que já está definida a final, todo mundo sabe que vai ser o Atlético ou o Grêmio. E acho que a vaga da Libertadores não diminuiria a vontade do Grêmio de ser pela 5ª vez campeão. A decisão é dia 29 e dia 30. Tem um tempo ainda. Os vai clubes têm que ser- jogar até lá. Vai ser no final. Não, tudo bem, mas a final... Não há confirmação. Não, eu digo do brasileiro, para quem está brigando. pra Não, é chegar um que pouco me mais parece que assim, faltando 3 rodadas, dá mais 2 vagas, você dá uma esvaziada no final do Mas de campeonato. todo modo, o Atlético, por exemplo, se ele ganha a Copa do Brasil, inevitavelmente Ele vai abrir mais vai uma. vaga. Mas aí vai abrir naturalmente, né? Mas você daria para quem? Então, acho que eu daria para o vice-campeão da Copa do Brasil. Essa ideia do... Eu sei que você não vai embora. Não vai embora. Não, o campeão da Série B, eu não sei. Atlético Goianiense. Uma vez eu encontrei um torcedor e ele estava conversando comigo sobre a Copa Sul-Americana. E ele falava, por que vocês não fazem uma campanha para estimular, por exemplo, times da Série B, ou da Série C, ou da Copa do Nordeste, ou da, sei lá, para participar da Sul-Americana? Porque os times entram na Sul-Americana e entram com aquela... Má vontade. Né? Agora a Chapecoense está cheia de vontade. Mas é uma poderia- exceção também, né? Então, mas acho assim, se eu fosse CBF, para o ano que vem eu já não faria G6. Eu acho muito. Você imagina 8 times de 20, é quase 50%. Mas é muita vaga, vai por aonde isso, Cleber? Então, muita eu vaga pro daria Brasil. 5 para o brasileiro, 5 para o brasileiro. 5 diretas ou com... Bom, tem 2 Não, com 5 pré e vagas. conta, 5 vai. vagas. 3 5 diretas vagas. e 3 duas- diretas, 2 ok. na fase de grupo. Tá. Daria uma para a Copa do Brasil, já são 6. As outras 2,
se forem duas, seriam mais duas, três, né? 3, mais 3, Tem muita vaga, Cleber. Mas eu tentaria. Diga, Garrafinha. Não, mas aí você tem que tomar um cuidado. Cria um porque torneio. É o medo de você. A Libertadores é tão importante, claro, pelo título em si, mas ela é importante pela dificuldade de você conseguir chegar ali na Libertadores. No momento que você aumenta, Banaliza. você dá uma banalizada na competição. E o Campeonato Brasileiro, você coloca 8 vagas. Se o Atlético for campeão, 9. Ou seja, vai G9 do Campeonato Brasileiro. Você banaliza a sua própria competição. É melhor dar vaga aqui para o Brasil do que dar para a Venezuela. Porque o problema é o seguinte, não, aí é que está. Eu tenho uma certa dúvida, eu tenho uma dúvida. Num cenário ideal, eu adoraria ver uma Libertadores sendo disputada pelos países das 3 Américas. Né? América do Norte, América Central e América do Sul. Você talvez diminuiria, provavelmente você ia diminuir o número de vagas do Brasil, da Argentina, você poderia fazer um torneio eliminatório lá na CONCACAF e, sei lá, garantir 1 ou 2 americanos, 1 ou 2 mexicanos, aí Canadá, os países da América Central, Um time da América Central. 1 ou 2 da América Central, você conseguiria fazer um campeonato legal. Agora, tem a questão do calendário, por isso que o México está pulando fora. Porque o México só está pulando fora porque ele tem a Copa da CONCACAF. Se você tivesse uma Copa só, ninguém sairia Mas fora. olha, é uma bagunça, não é uma bagunça. Porque os times mexicanos, o importante para eles é a CONCACAF. Por quê? Lógico. Dá dinheiro e dá o Mundial. Claro, e dá o Mundial. Agora aqui, pelo menos uma bobagem não fizeram. Não incharam a fase de grupos. Então a fase de grupos continuará com 32 clubes. Porque o risco era se colocassem 40, aí vai ganhar o melhor terceiro. Isso é ridículo. Então, vão manter 32. E apesar desse inchaço não ser bom, como a gente está dizendo aqui, é um excesso de vagas e tal, mas isso vai tornar a fase preliminar uma pauleira. Mais interessante. Porque você vai ter de passar por 2 oponentes para ir para a fase de grupos. Isso talvez eu não fizesse, entendeu? Eles garantiram os mesmos clubes na fase de grupos. Eu talvez optasse por diminuir um pouquinho aqueles que têm vaga garantida na fase de grupo. E continuaria só com uma fase pré-grupo, uma eliminatória. Hoje você tem 12, não é isso? Você tem 12, se classificam 6. Então, se classificam 6, 26 já estão garantidos na fase de grupo. Eu diminuiria um pouco o número de garantidos na fase de grupo para fazer uma fase eliminatória. Em vez de você ter 6 jogos, você teria 18, sei lá, 20. Aumentar o número de clubes. Porque é mata-mata. Rapidinho. O problema é que em 2 datas você mata, agora você precisa de 4. Então, o problema é quando só tem 12 meses, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui no nosso caso, junto com a Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, finalzinho de estadual. Não, mas isso, por exemplo, a Liga dos Campeões, ela é disputada ao longo da temporada. E acaba uma semana depois do final. A Liga Europa, que é a Série B. Não dá nem para chamar, porque a Sul-Americana está tão longe, mas ela é disputada. E com uma coisa, o terceiro colocado de cada grupo vai para a Liga Europa. Acho que eles estão tentando fazer isso. Acho que isso vai acabar acontecendo naturalmente mais adiante. Vai acabar, a Sul-Americana vai acabar tendo uma fusão maior com a Libertadores. Mas ainda não dá. Mas acho que já não ficou decidido isso, que o terceiro dos grupos da Libertadores, os terceiros vão para a Sul-Americana. Sim, mas eu digo, os da Sul-Americana virem mais para a Libertadores da Mas América. isso não acontece na Europa. Não. É o contrário, é o caminho ao contrário. Mas você pode fazer eventualmente uma transição nisso aí, não é? Eu prefiro o da Libertadores ir para a Sul-Americana. Para você estabelecer o mesmo ranking, uma hierarquia. A Libertadores é o torneio. Lá eles têm também 32. 32. Só que é aquele negócio. E é muito mais na fase pré. Sim, muito mais. Muito mais mata-mata. Mais um só. Mais um só, né? Sim. Um mata-mata. E aí você faz um ranqueamento. Né? Então, por exemplo, hoje, Espanha, a Alemanha e Inglaterra tem mais vagas do que a Itália. Exato, já teve exato, mais sim. do seu momento. Vai mudando ano a ano pelo ranqueamento da UEFA. E a gente vai poder ver agora em 2017 algo que nós estamos pedindo há bastante tempo e que os clubes vão poder sentir, que é a questão do calendário. Com a Libertadores ocupando todo o ano, como os clubes brasileiros vão se comportar na janela do meio do ano, perdendo seus jogadores, que normalmente isso acontece. Vão ter que investir. Eles terão tempo para perder e recuperar. Vão ter que repor. Porque até esse ano aqui, terminava a janela em agosto e a Libertadores já era. Então você podia perder jogador no meio da Libertadores. Agora você vai perder jogador
mas poderá recuperar porque a Libertadores termina lá na frente. Né? Normalmente os clubes faziam um acerto ali para que os jogadores ficassem até o finalzinho de julho ali, cumpriu o contrato e depois ia embora. Mas, agora não tem jeito. Vendeu. Não, você vendeu, mas você vai poder repor, entendeu? A não ser que as inscrições da Libertadores sejam limitadas. Mas como eles costumam permitir na fase eliminatória, na semifinal, você inscrever alguém, vai continuar assim, você vai poder repor. Né? Você vai remontar o time no meio da que esse é o problema que nós temos ad eterno. Como é que nós vamos fazer para não... adequar o calendário. Né? Eu não sei. Você fazer as férias aqui em julho, eu tenho dúvida. Fazer como a Europa? Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida por questões climáticas, por questões de cultura. Assim, na verdade, eu tenho dúvida do calendário europeu, né? Por que o calendário europeu começa em agosto e termina em maio? Eles querem as férias do verão. Lógico. Lá, né? E a gente também quer. Mas muito inconveniente. Como não dá para ter, como não dá para juntar o verão, né? Não dá para unificar o verão. O inconveniente, Cleber, que o nosso calendário tem é que as competições de seleção, as grandes competições, são no verão do Hemisfério Norte. No verão do Hemisfério Norte. Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, mesmo a Copa América, né? Enfim. E aí isso traz problemas para o Campeonato Brasileiro. Então, talvez a nossa adequação fosse, de repente, você ter no meio do ano um intervalo entre competições que não fossem férias. Como na Alemanha, de um turno para o outro. Sabe, de um turno para o outro. Como na Argentina, esse papo de que a Argentina, o calendário... o calendário não é igual. O calendário tem 2 campeonatos. Agora, deixa eu só fazer uma... unificado. Acabo de receber a informação que hoje ou amanhã, no máximo, o STJD vai se comunicar dizendo que aceitou a alteração da punição ao Grêmio. Entre hoje e amanhã, ele acatou. Que bom, hein? Que bom que eles vão acordar. Né? 1h54, helicóptero Bandeirantes com a Vanessa Rabelo a bordo. Aonde, Vanessa? Depois da Ana Nery. Ana Nery e outro helicóptero já. Pediu pra ela fazer curtinho? Pedi. Conseguiu tomar esse café inteiro, hein? Você monta a sua casa do seu jeito. Bora montar seu seguro também? Você não pagou o café? Eu não sei qual é, eu esqueci a máquina aqui. Eu cheguei com 8 cartões de banco. Entendeu? Banco de bosta também. Eu peguei o cartão do banco de bosta, mas não serviu. Oferecimento Pichu. Quando você descobriu que ele acabou, né? Eu peguei do Comind e do Econômico. 1h55, Ana Nery, boa tarde, Aninha. Boa tarde, Caprioli. Aí o cara fala assim, eu tenho 4 real. Falei, tá ali, porque eu não tenho nenhum. Simuladores de veículos, os próprios test drives e a grande novidade, que são também os testes com realidade virtual. Um deles aqui ao lado do estúdio da Rádio Bandeirantes. Depois já chama o outro helicóptero. 200 km por hora. Pode colar, tá? Pode colar, Nelson. Pode colar o helicóptero, tá? Sem pé nem cabeça, cara. As atividades com simulação de direção são gratuitas, basta se inscrever e curtir os veículos. Lembrando que esse fim de semana é o último para curtir aqui o Salão do Automóvel até domingo no São Paulo Expo, quilômetro 1,5 da rodovia dos Imigrantes. Capi. Cleber, você tem visto o Sormani? De vez em quando. Figuraça. De vez em quando a gente coisa domingo à noite, ele vai lá no Marguerita e ele tá ficando no Rio direto? Não. Mas é porque o Fox Rádio, Ele faz o programa na hora do almoço, esse que ele vai fim de semana. esse foi o único que ficou aqui, né? Aquele lá, não sei o que lá. Isso parece que o Flavinho tá fazendo um programa aqui. Só um negócio de corrida. Só eles que não foram, né? Flávio, Sormani, Benjamin. O pessoal da hora do almoço. E tem mais quem? Parece que o Mauro saiu de lá. Tem que mudar. 1h57. Ô Zaidão, fiquei de colocar aqui em debate a questão do Santos. Só dizendo aqui, o Mundo Deportivo que trouxe isso, o Barcelona ainda não falou nada oficialmente, foi o Mundo Deportivo. Então são 2 assuntos, na verdade. Um referente ao Ele abriu o olho do Barcelona. Por quê? O negócio com o Neymar, até o Barcelona na época negou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Obviamente tinha. Pagou 7